Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um Cinema e Arquitetura. Sim, estávamos meio ausentes por conta de milhões de coisas que você já sabe que eu fiz. Se você não sabe, acompanhe as nossas redes sociais, siga lá nossas redes sociais, siga lá nosso Instagram, nosso Facebook, você fica sabendo tudo que está acontecendo, não somente dentro do blog, mas também dentro do escritório de arquitetura. Então, se você gosta de arquitetura, se você gosta de gastronomia, de cinema, então siga lá o Instagram do Arquiteto Gourmet. Aproveitando que eu já estou pedindo para você seguir, eu quero também pedir encarecidamente, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, porque é importante para mim que vocês venham cada vez mais compartilhar as ideias, compartilhar os conhecimentos e tudo mais, porque para mim é muito importante cada um de vocês que chegam aqui, tá certo? Aproveita também e ativa o sininho, porque o YouTube mandou um e-mail recentemente, fez um podcast, fez um canal, um vídeo aí na internet dizendo que o sininho cada vez mais está sendo importante. Porque se você se inscrever, não quer dizer que você vai receber meus vídeos logo quando ele lança. Então é preciso ativar a notificação, é preciso apertar no sininho aí do lado. Então se você vai se inscrever, se inscreve, aperta logo o sininho. Se você já se inscreveu e de repente esqueceu de apertar o sininho, aperta aí, quebra esse galho, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Não precisa dar like agora, mas se você já quiser dar o like também, ajuda. No final é só dar um like aí se você gostar desse vídeo, tá certo? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Wakanda. Sim, eu sei que ainda está terminando as últimas semanas aí de Pantera Negra, quebrou todos os recordes de bilheteria, mas eu queria falar um pouco mais sobre o filme Pantera Negra. Se você não viu o meu review, se você não viu o meu primeiro vídeo que eu falei, acesse bem aqui, tá bem aqui o vídeo, tá certo? Mas aí, aqui eu quero falar especificamente sobre a cidade de Wakanda, sobre o país Wakanda, como é que essa cidade se desenvolveu e como é que essa cidade também pode ser um reflexo muito grande das sociedades e sociedades que nós vivemos hoje em dia. Para a gente começar a entender um pouco de Wakanda, quem criou Wakanda foi justamente Jack Kirby. Lá nos anos 60, quando foi criado o Pantera Negra, Jack Kirby estava vivendo um momento de grande ideias, do auge das suas ideias. Ele criou vários personagens, entre eles o Pantera Negra junto com Stan Lee. O Jack Kirby tinha uma característica muito grande, ele não conseguia apenas criar um personagem, ele também criava sempre um universo ao redor desse personagem. Vide aí Thor, quando ele criou lá a Asgard, ou vide aí também lá na DC, quando ele criou o universo dos novos deuses. Então o Jack Kirby tinha essa característica de criar um universo, de expandir todo o universo. E Jack Kirby, quando ele recebeu essa incumbência, junto com o Stan Lee, de fazer um personagem negro, ele buscou muitas outras referências para se criar esse universo. E uma das inspirações do Jack Kirby foi justamente o afrofuturismo, que nós vamos nos aprofundar um pouco mais lá na frente, mas o afrofuturismo, ele tem justamente esse conceito de trazer toda essa tecnologia, de criar um universo todo high-tech, ao mesmo tempo em que ele mantém e preserva toda a cultura, toda a mitologia que existe em volta da África. Então eles têm essa visão high-tech e ao mesmo tempo mantendo a cultura. E isso é muito perceptível justamente na criação de Wakanda. Quem foi responsável pela criação deste mundo foi justamente a Hannah Bachelet. Sim, a Hannah, nem sei se está certo esse meu inglês, mas enfim. Mas a Hannah, ela foi responsável por criar todo esse universo. Ela que foi a diretora de arte, ela que pensou cada referências para se criar justamente esse universo de Wakanda. Transmitir o que o Jack Kirby tinha criado na revista em quadrinho dele para dentro do filme foi muito importante. Então ela se abraçou dentro do afrofuturismo, ela abraçou em várias referências, não somente dentro da África, mas também fora do mundo, em outras culturas e tudo mais. Para que vocês possam ter ideia, a África foi o berço do universo, foi o berço do mundo, da sociedade que nós conhecemos. Nós temos grandes referências, como o Egito começou lá, foi um grande império durante anos, durante séculos, e aí também, apesar de hoje ele não ter grande importância, mas ele foi fundamental para a criação da sociedade como nós conhecemos hoje, tá certo? Então a Hannah, ela se inspirou em tudo isso, pegou todas essas referências, da mesma forma que ela não fugiu, apesar
de ser uma cidade totalmente tecnológica. Nós vimos as partes tecnológicas, como no laboratório da Chery, como justamente nas roupas, nas tecnologias e tudo mais. Inclusive, existem umas brincadeiras falando que nós, pessoas normais, somos totalmente atrasados porque ainda usamos armas de fogo, por exemplo. Então, essa tecnologia é muito importante para que a gente possa entender o que aconteceu dentro de Wakanda. Para que vocês possam entender a formação da cidade, ela aconteceu justamente porque uma pedra, um meteoro de vibrânio caiu justamente no meio daquela cidade e eles passaram a se desenvolver ao redor, em torno da exploração desse minério. Isso é um pouco comum na grande maioria das cidades que nós conhecemos, porque muitas sociedades, muitas cidades foram criadas em torno de exploração de alguma coisa. Belém mesmo teve sua época de exploração, que foi justamente na época da exploração da borracha, ela se desenvolveu bastante em torno disso. Então imagina nisso, essa sociedade que vai crescendo em torno da exploração de algo, de algum minério, de algum produto importante, e ela vai conseguindo se desenvolver. No caso de Wakanda, se desenvolveu a passos longos, sendo uma cidade que estava muito além do que o resto do mundo. Então foi pensado uma cidade justamente esse reflexo da sociedade que nós conhecemos também dentro da revista em quadrinho, dentro do filme. Uma outra característica bem interessante, bem marcante com relação ao Wakanda é justamente a divisão de tribos, é aí que entra o afrofuturismo. Quando nós pensamos no avanço tecnológico, sociedade totalmente desenvolvida, nós talvez pensamos aí de repente no filme Elysium, por exemplo, que tem aquela sociedade que vive no alto lá no céu, fora da atmosfera terrestre, totalmente desenvolvida e totalmente alheia a tudo que acontece. Mas dentro de Wakanda também aconteceu esse desenvolvimento, mas eles continuaram mantendo toda a sua cultura, todo o seu padrão, divisão de tribos. Primeiro 40 minutos ele mostra justamente esse desenvolvimento da sociedade, essa divisão da sociedade justamente em tribos, e como que o rei ali, o T'Challa, não seria rei simplesmente porque ele era o herdeiro, mas ele tinha que mostrar todo o seu poder. Lembramos lá do Rei Leão, quando nós tínhamos também a mesma situação, e aí de várias tribos lá dentro da África que tem esse costume de manter justamente a sua liderança através da demonstração de força. Então é isso que nós podemos ver também dentro de Wakanda, a divisão de uma sociedade muito comum no dia a dia, no que existe hoje dentro da África. Uma outra característica importante é que mesmo ele tendo um grande avanço tecnológico, mesmo ele tendo aqueles seus palácios totalmente tecnológicos e tudo mais, quando nós temos algumas cenas que acontecem dentro da cidade, nós percebemos ainda que eles ainda trazem as características, a forma da construção, a construção ainda são muito tradicionais da África e tudo mais, então ele não esconde. Ao fato de, acho que é o primeiro filme em que nós podemos ver o rei descendo, andando no meio das ruas de Wakanda como se nada acontecesse, e aí é justamente que a chance que a gente tem de ver a estrutura da cidade, que ali ainda nós podemos ver problemas e tudo mais. É uma sociedade desenvolvida, mas ainda tem suas características bem conservadas. Aí dessa maneira também nós podemos ver o grafismo muito presente, o grafismo tribal, a utilização de grafite, de expressão de cultura, que também é muito característico, e a Hannah fez muita questão de mostrar isso dentro do seu filme. Isso quer dizer, apesar de ter muita tecnologia, ainda assim existia movimentos de demonstração, de expressão de cultura, para mostrar justamente a força do negro que ainda se expressa em meio a uma qualidade de vida muito grande. Falando agora de afrofuturismo, que é esse movimento que surgiu ali justamente no final dos anos 60 e início dos anos 70, ele vai muito mais além do que uma expressão artística, ele é relacionado à música, à moda, à cultura, e é um grande movimento que era justamente para a valorização da cultura africana, e eles pensavam justamente como seria uma África totalmente modernista, totalmente high-tech,
com estilos high-tech. Então esse afrofuturismo, ele era uma corrente que existe até hoje, e aí que nós podemos ver uma África totalmente diferente, mas ainda assim, o que é o mais importante, conservando a cultura local, conservando a sua mitologia, conservando a sua origem. Por isso que o afrofuturismo é tão importante. Nós temos grandes representantes, tem o Sun Ra, que foi o grande divulgador dessa forma de pensar. E aí nós temos hoje, atualmente, a Janelle Monáe e o Outkast, que aí são dois músicos, são dois grupos musicais que pregam justamente essa ideia de uma África totalmente diferente, de uma África moderna, mas que não esconde quem eles são. Isso que eu acho mais importante, é por isso que o filme do Pantera Negra ele tem uma importância muito grande, justamente pela representatividade, e ver cada vez mais esse filme crescendo, esse filme se tornando importante, é uma prova de que o filme realmente ele é muito bom, ele tem uma força muito boa. Então Jack Kirby ele pegou todo esse conceito da tecnologia high-tech e transformou dentro de um personagem que tem uma força por si só e tem uma representatividade muito grande. Além disso, a Hannah ela conseguiu traduzir tudo isso, todas essas suas inspirações, todos esses mecanismos para representar dentro de um filme que realmente se torna a gente cada vez mais empolgado para ver mais vezes, tá certo? Eu dou um destaque também para a diretora de fotografia, que é a Rachel Morrison, que concorreu ao Oscar também por Moonboard. E aí a gente mostra cada vez, além dessa representatividade negra, nós também vemos representatividade da mulher, tendo um papel importante dentro desse filme, tá certo? Outro dia me fizeram uma pergunta de como o cineasta ele pega as referências da arquitetura, da nossa arquitetura real, e transmite isso para dentro do filme. Eu acho que o Pantera Negra hoje é um grande representante disso, porque nós vemos justamente esses elementos da arquitetura muito bem presentes dentro do filme. Então eu peço para vocês que ao reverem esse filme, vejam aí com um olhar um pouco do arquiteto, percebendo os detalhes do entorno, da construção da sociedade de Wakanda e, acima de tudo, na construção desse afrofuturismo, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que dá uma outra ótica pra gente com relação ao filme, não somente pela aventura, porque o filme ele tem o seu ápice, pra mim, meu ponto de vista, ele tem o seu ápice nos seus primeiros 40 minutos, quando é a posse do rei, e aí ele meio que tem uma barriga bem grande no meio, mas no final, justamente no confronto final, ele traz uma outra empolgação, ele traz um outro questionamento sobre justamente o isolacionismo e o compartilhar conhecimento. E isso aí é uma outra crítica, isso é um outro argumento que eu acho que a gente pode deixar para outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito grande, tá certo? Então eu quero pedir para vocês, a gente fez um bate-papo, eu participei esses dias de um bate-papo muito legal sobre esse assunto, então lá vocês vão poder ver um assunto maior, uma discussão maior, que é justamente no podcast do Arquitrave, que eu vou deixar o link aqui, se saiu junto com o meu vídeo, vai estar aqui o link na descrição, então vocês podem ouvir lá esse bate-papo, porque nós levamos a um outro nível essa discussão, tá certo? Então vê lá a nossa discussão, ficou bem legal a gravação, deixe lá seu comentário, compartilha lá com seus amigos também, se vocês gostam de ouvir podcast. Mas se vocês não gostam também, tem aqui nossos vídeos, que nós estamos falando cada vez mais sobre Pantera Negra, tá certo? Agora sim eu quero pedir, se vocês gostaram desse vídeo, dá o seu like aí, ajude o nosso canal a crescer, nós estamos já passando de 3.000 seguidores, graças a Deus. E aí nós precisamos que vocês compartilhem com seus amigos, porque isso é importante para mim também, tá certo? Então é isso, você já sabe que aqui em cima está o último vídeo que nós postamos aqui dentro do Cinema com Arquitetura. E aqui embaixo vocês vão ter o vídeo que o YouTube vai indicar para vocês, tá certo? Então é isso, minha gente, um grande abraço, até a próxima, tchau!